Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha da sua casa e também você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi realizada. Nós estamos no terceiro domingo do Advento e a proximidade do Natal nos faz também uma pergunta: como está a nossa preparação espiritual para celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós não vigiarmos e se não tivermos este foco, o nosso Natal será mais um como os outros. Um Natal de comida, um Natal de amigo oculto, um Natal de Papai Noel, e vai sumindo aí a questão da sacralidade do Natal. O Natal, que é a celebração de um grande mistério, o mistério da encarnação. Deus, permanecendo Deus, ele assume a humanidade no ventre de Maria. É isto que nós celebramos no Natal de nosso Senhor. Nasce o nosso Salvador, a esperança. E para que isso seja assumido por nós, para que não seja apenas algo que passa, é preciso uma preparação muito séria. Esta semana mesmo, nunca tinha ouvido esta comparação, mas gostei e quero compartilhar com vocês. Conversava com um médico, amigo, e eu falando das coisas da igreja, ele falando da medicina, ele me disse o seguinte: quando eu falei que nós estamos no Advento, ela acha muito interessante as palavras que a igreja usa, né? Que essa preparação para o Natal, aí ele disse assim: olha, padre, tudo aquilo que é sério e que é mais minucioso requer uma boa preparação. Aí ele me disse, e com certeza todos nós já fizemos isso, que quando tem um exame mais detalhado, um exame mais sério, um exame mais aprofundado, é necessário uma preparação para o exame. Não se chega lá e diz: eu vim aqui para fazer o exame agora. Não, não é assim não, meu filho. É exame de sangue? Tem exame que são 8 horas, tem exame que são 12 horas, tem exame que você ficará lá, que eles vão tirar sangue de tantas e tantas horas e vão te dar alguma coisa para tomar. Quem já fez aqui exames mais delicados, tem exame que você prepara 1 dia antes, 3 dias antes, ou seja, quanto mais delicado é o exame, quanto mais profundo é aquele exame, maior deve ser a preparação. Se se faz o exame de qualquer jeito, o resultado sai de qualquer jeito. Olha que interessante, meus irmãos. Se nós preparamos tanto um exame que é do nosso interesse, uma saúde física, o que dirá da nossa saúde espiritual? Por isso, o tempo do Advento seria um tempo para rezarmos mais, não apenas na igreja no domingo, que é muito pouco você vir à missa no domingo e não rezar mais. Você celebrar a missa no domingo e passar a semana toda como um ateu. Não, a oração, ela deve fazer parte da nossa vida cristã católica. E uma oração que continua, que prolonga a celebração da missa na própria vida. E nós ouvimos na liturgia deste domingo, eu começo pelo Evangelho, Mateus 11, do 2 ao 11, a figura de João. Nós ouvimos na semana passada, João que estava pregando junto ao rio Jordão. Só para você lembrar, ele estava no deserto e ele batizava as pessoas que queriam se converter. O deserto nos remete ao Êxodo, o povo que estava no Egito, e com Moisés ele vai para a terra prometida. O rio Jordão simboliza o mar vermelho. O povo de Deus passou pelas águas e do outro lado cantou vitória. E nós devemos passar pelas águas batismais, não mais as águas do arrependimento de João, mas do Espírito, que é o batismo de Jesus. Esse foi o cenário
da semana passada. João era visto como o novo Elias. Ele vestia pelo, comia gafanhoto, se alimentava de mel, porque Elias fazia isso. E há uma profecia no Antigo Testamento que diz que antes de Jesus, quem viria preparar os caminhos seria Elias. É por isso que João Batista, o último dos profetas, é visto como Elias. Hoje, João não está mais pregando. E ele não está no Jordão. Ele está preso. E o evangelho já começa. João estava na prisão. Vamos só lembrar um texto que não está no evangelho, nem da semana passada e nem nesse, mas faz gancho. João dizia assim: eu vos batizo com água, mas virá alguém que é maior do que eu, ele vos batizará no Espírito. Passado um tempo, Jesus passa naquela região, e João está lá batizando, e ele vê Jesus. E ele vai apontar Jesus e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Parece pouca coisa, mas quando a Bíblia diz que João apontou Jesus, aí está o resumo de toda a vida de João. Nós poderemos responder se alguém nos perguntássemos: quem é João? É aquele que aponta o Cristo. É isso. João veio para isso. Ele veio para apontar aquele que é o Salvador, aquele que é o Messias, aquele que é o Filho de Deus. E no caso, depois disso, João é preso. Primeiro que não tinha uma amizade muito grande com Herodíades, né? Herodes pegou a mulher do seu irmão, que é Herodíades, piriguete ela, né? E João falava a verdade. João não é dessa geração mimimi nossa hoje, não. João rasgava o verbo. E ele falava com Herodes: você não pode ficar com essa mulher. Isso é adultério. Isso é pecado grave. A mulher não é tua, a mulher é do teu irmão. E Herodias tinha ódio de João e queria matá-lo a todo custo. Por isso João está preso. Mas quando se lê a Bíblia, você vai entender que Herodes não queria em momento nenhum matar João. Ele gostava de João, e a Bíblia diz que ele gostava de ouvi-lo, apesar que ele ficava confuso, porque João colocava o dedo na ferida. Então João está preso, e nós podemos dizer que ele está guardado, também pelo ódio de Herodíades, que em vez de converter, ficou com raiva de João. Interessante, né? Nós temos muitas Herodíades hoje. É pouca não, viu? É muita. Porque antes, quando se falava assim: olha meu filho, isso é errado, isso é pecado, se converta, muda de vida, a pessoa agradecia: oh, muito obrigado, você me indicou o caminho de Deus, você falou a verdade, você me alertou. Hoje não é assim não. Se a pessoa ouve o que ela não gosta do pregador, mas eu não gosto desse pregador, eu não gosto desse padre, eu não gosto desse bispo, não gosto dessa irmã, porque falou que eu estou vivendo em pecado. São as Herodíades, né? João apontou o pecado, ao invés dela se converter, ela ficou com raiva de João. Agora entra no evangelho. Atenção, João está preso, e ele que tinha apontado Cristo, ele não tem mais esse contato com o Senhor. E João sabe que ele vai morrer. Ele sabe que os dias dele não vão durar ali pelo ódio desta mulher. Então ele manda uma pergunta até Jesus, através dos seus discípulos. E a pergunta é: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? O que João está perguntando? Você é o Messias? Você é Deus conosco? Vamos ver quem lembra. Como se diz na Bíblia Deus conosco? Ótimo, Emanuel. Tu és o Emanuel.
tu és Deus que agora está conosco? Ele manda esta pergunta. E Jesus responde para João o que Jesus quer responder para nós. Porque é muito simples o tal do sim e do não. Jesus, tu és aquele que nós estamos esperando? Sim, resolveu o problema. Jesus não responde assim. Jesus, ele mostra a realidade. Porque olhando a realidade, nós vamos entender quem é Jesus Cristo. Antes da resposta de Jesus, o salmo que nós ouvimos tem como refrão: vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Este Senhor é Deus, é o israelita, o judeu, clamando a Deus que o salvasse. É por isso que o salmo começa assim. Atenção, onde se fala Senhor, a gente escuta como se fosse Deus, porque Deus é o Senhor. O Senhor é fiel para sempre. Ele faz justiça aos oprimidos. Ele dá alimento aos cativos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos do cego. Ele ergue o caído. O Senhor é justo. Então o Salmo 145, ele vai mostrando como é o agir de Deus. Como é que Deus age? Aí Jesus responde assim: ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Jesus evangelizava de duas maneiras: pela pregação, é no ouvido, e pelos milagres, é pela vista. Ou as pessoas viam os milagres, ou elas ouviam as pregações. Então Jesus resume a vida dele em duas palavras: verba et gesta. Aquilo que ele fala e aquilo que ele faz apontam para aquilo que ele é. E aqui eu posso abrir um parênteses para a vida de todos nós. A Bíblia usa uma palavra pesada que hoje a gente não usa assim entre nós, só numa briga muito grande, mesmo aí quem tem uma outra visão, né? Que é a palavra hipócrita. De vez em quando Jesus fala: ai de vós, mestres fariseus hipócritas, ai de vós hipócritas. O que é o tal do Hipócrates, do grego? É a imagem que não confere ao que se vê. Nós falamos muito falsidade, pessoa falsa. É a mesma coisa da hipocrisia. Porque Jesus está me ensinando e ensinando a você, atenção nisso aqui, que nós somos não o que nós achamos que somos. Nós somos aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos. Se você quer conhecer uma pessoa, preste atenção àquilo que ela fala e o modo que ela age. Você vai conhecer a pessoa. Como que nós nos relacionamos dentro de casa, com os amigos, no namoro, no casamento, aqui na igreja? Só tem essas duas maneiras. É um modo como nós agimos uns com os outros e um modo como nós falamos. E a coisa é tão séria que Jesus se deixa definir por isso. Conte para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. Não tem que responder nada não. Conte para ele o que você está ouvindo e vendo. O que as pessoas andam ouvindo da nossa boca. O que tem ocupado a sua boca. Boca fofoqueira tem um coração fofoqueiro. Hoje tem muita boca fútil, né? O que é futilidade? Que não acrescenta nada. A gente fica falando de, eu sigo tal pessoa, está bombando, é na moda, é o youtuber, o influencer. É um bando de gente fútil. E por que a nossa boca fica fútil? Porque o coração é fútil. Uma pessoa que só fala de dinheiro, uma boca materialista, ela tem um coração no formato de cofre. Quem que disse isso? Não fui eu não, foi Jesus. Jesus disse: a boca fala
do que o coração está cheio. Então, o primeiro modo que você conhece uma pessoa é deixando a pessoa falar. E nós falamos muito, né? O peixe morre pela boca. né? Você quer conhecer o caboclo? Dá corda para ele. Deixa falar. E a pessoa vai falando. E você vai dando corda. A pessoa mesmo se enforca. Há um ditado italiano que diz assim, atenção. Quando Pedro fala mal de João para mim, eu conheço muito mais Pedro do que João. Então a pessoa, o modo que ela fala de você, que ela fala para você, que ela comenta as coisas, que ela fala das pessoas, ela está mostrando quem ela é. Se você quer conhecer uma pessoa de verdade, é só dar tempo para ela e deixa ela falar. E segundo, o que a pessoa anda fazendo. O modo como a pessoa vive, ela está mostrando o que ela gosta, quem ela é, quais são as suas prioridades. Então, meus irmãos, na nossa família, na nossa casa, no seu trabalho, no seu namoro, no seu casamento, na sua escola, na sua faculdade, Deus está olhando só duas coisas, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Porque se você pega o que a pessoa fala e se você pega o que a pessoa faz, você vai saber quem a pessoa é. Tem um nome que nós chamamos de preparação para o casamento. Tem a preparação a longo prazo e a preparação a médio prazo. Como que se chama isso? A longo prazo, namoro. A médio prazo, noivado. O que este tempo, ou deveria ser, de namoro e de noivado? O noivo e a futura digníssima, o namorado e a namorada, além de passeio, de bicota e de cochicho, deveriam estar atentos um ao outro. Como é que ele fala? Como é que ele fala com os outros? Como é que ele fala quando ele está com raiva? Como é que ele age quando ele está nervoso? Como é que ela fala? O que ocupa a boca dela? Como ela é quando as coisas não saem do jeito dela? Porque você olhando o que a pessoa faz e como que ela fala, você conhece a pessoa como que ela é. Aí no tempo do namoro, do noivado, eles não olham isso não. Vai só no não, vai dar certo. Depois que casa, é o que nós estamos vendo aí. Casais recém-casados não se suportando. Primeiro ano de casamento, vamos separar. Não dá para conviver. O que aconteceu? Onde estava a preparação para o casamento? Onde estava essa visão, aquilo que ele fala e aquilo que ele faz? Isso é muito sério. Nas nossas amizades. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos dias em que o ser humano está muito carente. E a palavra carente remete à solidão. Então a pessoa é muito sozinha. Eu não sei se você sabe disso. O IBGE, a cada censo que ele solta, está aumentando no interior lentamente. Nas capitais, assustadoramente, está aumentando o índice de pessoas que estão vivendo sozinhas e se sentem bem sozinhas. Ou seja, nós não sabemos ainda qual o fenômeno que aí está. Tem vários, tem a mídia, tem a própria internet, tem a desilusão amorosa, a falsidade. O mundo que nós estamos nos dá muitos colegas, mas nos rouba os amigos. Tem gente que tem milhares de colegas, mas não tem um amigo quando precisa. Então as pessoas estão ficando sozinhas. E nesta solidão, elas estão se apegando à primeira boia que aparece. Não sei se você já viu algum filme onde um navio afunda e ali tem pessoas que querem sobreviver. O que está boiando, a pessoa abraça, porque ela não quer morrer, né? Tem até um ditado que diz:
Para quem está morrendo no meio do rio, passou um crocodilo, abraça que é toco, né? A pessoa tão desesperada, viu, opa! Isso está acontecendo no mundo de hoje. Pessoas que saem à noite, nas tais baladas da vida, e arrumam nesta noite o melhor amigo da vida. Conviveu poucas horas e já se apegou ao outro como se fosse a minha boia de salvação. Pessoas que se apaixonam num passeio de final de semana, não tem tempo de conhecimento, não sabe quem é, não esperou acabar o saco de sal, né? Outro ditado: não confia em ninguém antes de comer com a pessoa um saco de sal. Veja na sua casa quanto tempo demora para acabar um saco de sal. Ou seja, é preciso olhar o que a pessoa anda falando e o que a pessoa anda fazendo. O que eu ando falando, o que eu ando fazendo. E o que Jesus andava falando e fazendo? Vamos lá para a leitura. Ele diz assim: ide contar a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. De onde que está isso aí? É o Salmo da missa. O Salmo 145 mostra como Deus age. E Jesus está mostrando que aquilo que Israel esperava é aquilo que Jesus está fazendo. Então qual é a resposta de Jesus? Sou eu. Eu sou o Emanuel. Porque as minhas ações libertam as pessoas e a minha pregação evangeliza. Ou seja, foi uma palavra carinhosa de Jesus para que João, no seu momento, pudesse morrer em paz, com uma certeza: eu cumpri a minha missão. Completem a frase: missão dada, missão cumprida. E não é só para o militar não, viu? Isso é para o católico, para o cristão. Deus nos deu uma missão. Deus me deu uma missão. Deus te deu uma missão. A hora que a gente for morrer, espero que demore bastante, mas quando a gente for morrer, não tem melhor modo de morrer do que você poder falar o que Paulo disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Fiz o que tinha que fazer da melhor maneira que eu consegui. E quem não vive assim? Eita nós, hein? Quem não vive assim vai morrer de remorso. E remorso dói, porque não tem como mudar mais. Remorso é você saber que podia ter feito e não fez. Podia ter abraçado e não abraçou. Podia ter visitado e não visitou. Podia ter perdoado e não perdoou. Podia ter vivido e não viveu. Aí você vai falar: combati o bom combate. Que combate? Você não combateu nada, foi um perdedor a vida toda. Terminou sua carreira. Não era para terminar, você não fez nada que prestou. Guardei a fé, que já perdeu há tempos. Então essa resposta de Jesus para João é como se Jesus falasse com João: você cumpriu a sua missão, você preparou o caminho do Messias, do Filho de Deus, do Emanuel. Entendem isso? Então, gente, é preciso que nós vivamos com essa certeza. Eu não sou um turista. Turista está passeando. Tem gente que está aqui no mundo passeando. Não vou citar nome, é claro, né? Mas eu converso mais com os pais do que com os filhos. E quantas mães me falam: padre, a vida do meu filho é reclamar de segunda a quinta. E ele alegra na sexta, sábado e domingo,
que aí ele sai, ele bebe, ele encontra os colegas, etc. Mas eu vejo que é uma pessoa triste, é uma pessoa que está assim, à deriva. Você vai ver um barco à deriva, ele fica, ó, para onde que o barco está indo? Eu não sei, deixa o vento levar. E o pessoal gosta disso, né? Deixa até que canta. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida te levar para você ver onde que você vai terminar. Então é preciso ter uma certeza. Jesus tinha uma missão. João Batista tinha uma missão. E eu tenho uma missão. E você tem uma missão. E é preciso cumprir a nossa missão. Então Jesus vai dizer para João: você cumpriu a sua missão. Você apontou o cordeiro. E Jesus, que não ia perder a oportunidade, ele começa a falar um pouquinho de João. Imagina só, hein? Chega a gente morrer, Jesus fala assim: ó, senta aí um pouquinho. Deixa eu falar de você para o povo aqui. Deixa eu contar umas coisas. A gente vai falar: ô Senhor, não, vocês vão abrir o livro não. É melhor não comentar. Olha que bonito o que Jesus fala de João. Eu, não sei você, mas eu quero que Jesus fale bem de mim. Porque Jesus sabe o que eu ando fazendo e falando. Olha o que Jesus vai falar de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? No português nosso, vocês foram ver uma folha de bananeira? Alguém que não tem posicionamento? Alguém que quer mais agradar do que preparar o caminho do Senhor? E Jesus vai dizer: não. Vocês não foram ver alguém que não tem postura, que não tem caminho, que não tem foco? Não. Vocês foram ver um homem por causa das roupas dele? Muito menos. Quem usa roupa fina está no palácio. O que vocês foram ver então? Um profeta? Atenção. Sim. Por quê? Por quê? Porque nessa época, os sacerdotes, os mestres da lei e os saduceus falavam que João era um impostor e que Jesus era ainda maior. Agora você entende. Você entende? Na semana passada, a Bíblia diz: quando João viu os fariseus e saduceus vindo para o batismo, ele disse: raça de cobras venenosas. Está a explicação aqui. Eles não acreditavam que João era um profeta. Para eles, João era um impostor, porque eles não queriam mudar de vida. Aí Jesus vai dizer: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço? Não. Alguém que se veste bem? Não. Um profeta? Sim. Então esse sim de Jesus, ele é forte, porque ele está falando para a multidão que João era um profeta. Gente, aprenda que há a interpretar a Bíblia. Se João era um profeta, o precursor, o último dos profetas, Jesus está falando de quem? Um de cada vez? Ele está falando de quem? Dele. A Bíblia usa essa linguagem indireta para chegar numa diretiva. Ele usa de uma linguagem periférica para chegar no núcleo. Escutem bem. Se Elias viria preparar a chegada do Messias, se João é visto como um novo Elias, e se Jesus diz que ele é sim um profeta, o que Jesus está falando? Que ele é o Emanuel, que ele é o Salvador. Agora olha a pegadinha, olha a pegadinha.
É dele que está escrito: eis que eu envio o mensageiro à tua frente, ele vai preparar o caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha aqui. Nenhum homem que já nasceu de mulher é maior que João Batista. Mas no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Jesus está falando de quem? Dele. Jesus, sendo Deus, ele se torna pequeno assumindo a humanidade. O que Jesus está falando? João falou a verdade. Ele não é digno de carregar as minhas sandálias, porque eu sou o menor no reino de Deus. Eu me fiz pequeno, ao Natal aí. Eu me fiz pequeno para salvar a humanidade. E ele é grande, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem se fez pequeno? Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esta é a beleza do que nós estamos celebrando este domingo, o terceiro domingo do Advento. E nós temos a graça, porque é uma graça, aqui no Santuário Frei Galvão, e tantas pessoas que são assíduas nas transmissões aqui do Frei Galvão. Essa missa da manhã é para isso, este estudo bíblico que nós fazemos. Quem dera, meus irmãos, isso é um sonho, não vai se realizar. Mas você é pessimista? Não, sou realista. Sou realista, esperançoso, mas sou realista. O meu sonho é que toda pessoa que hoje fosse à igreja soubesse dessas coisas da Bíblia, entendesse profundamente o Evangelho. Muitos não vão, alguns que vão ficam voando. Existe aqueles católicos, quando menor melhor, onde que tem uma missa mais rápida, onde que o padre fale pouco, ou de preferência, onde que o padre não fala. Não tem uma missa de padre mudo não, só para fazer assim, abençoar, uns 10 minutinhos, tá legal. Aí você vê um povo cristão católico, infelizmente, que não conhece Bíblia. Não conhece Bíblia, não conhece doutrina, não entende nada das coisas de Deus. Agora o peso cairá sobre nós, sobre os pastores que não são tão dedicados assim, que não explicam para o povo os mistérios da Escritura. E aqui, gente, vamos falar a verdade, isso cabe a nós. Nós que ficamos anos em banco de faculdade estudando essas coisas. Nós que nos preparamos quase 10 anos para ser mandado para uma paróquia. Se nós não indicarmos para o povo os mistérios da palavra e um povo que queira ouvir o ensinamento, nós vamos viver uma religião de tradição a vida toda. O que é uma religião de tradição? Eu batizo que todo mundo batiza, eu vou na procissão que todo mundo vai, aí no Natal tem uma missinha para ir, Semana Santa tem que ir também, mas não aprofunda em Jesus Cristo. Passou a vida toda praticando a religião, mas não conheceu Jesus Cristo. E por último, meus caros, o que tem a ver tudo isso, eu acabei de falar, com a sua vida. Falei algumas coisas aqui que se adaptam a nós. Mas o que tem a ver celebrar hoje a proximidade do Natal do Senhor com a nossa vida? A resposta, eu peço que vocês peguem aí, é a segunda leitura da missa. A segunda leitura fala para nós nos tempos de hoje. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer assim, preste atenção: como que vive um santo, ou aquele que busca a santidade, e como que vive um pecador, ou seja, aquele que não está preocupado com a vida eterna. Olha que interessante, é Santo Afonso. Santo Afonso vai dizer assim, ele começa com o pecador. O pecador,
ele tem na cabeça que a vida passa rápido. Então ele tem que aproveitar a vida, buscando os prazeres que a vida tem. E quando você diz a este pecador, e está nas reflexões de Santo Afonso, para o tempo do advento, quando você diz ao pecador assim, se converta, o pecador vai dizer, deixe-me aproveitar e gozar a vida. No final da minha vida, eu volto a Deus. Aí Santo Afonso pergunta, tá bom, mas me responda, quanto é o final da tua vida? Quem sabe? Eu acho uma bobagem. As pessoas falam muita bobagem. Vê uma pessoa jovem, fala assim, nossa, você é tão jovem, não faz isso com a sua vida não. Você tem uma vida toda pela frente. Quem que falou isso? Quem que me garante isso? Eu toda semana faço recomendação e estou fazendo de muito jovem. Morre também. Você vê uma criança, não, uma criança tem a vida, a gente espera que tenha, mas ninguém garante que tem. Ninguém garante que tem. Então Santo Afonso vai dar a solução. E a solução é uma vida de santidade. Santo Afonso, gente, é magistral, né? Eu sou suspeito. Eu com Santo Afonso, carne e unha. Mas Santo Afonso vai dizer assim, por que os santos se santificaram? Ele responde com uma expressão, para o santo não tem amanhã. E o que significa dizer isso? Ele disse assim, ele escreve assim, que aquele que busca a santidade participa da missa como se fosse a última missa. Ele faz uma confissão com o sacerdote como se ele fosse morrer depois. Falou, olha, confessa direito, porque depois que você confessou, você vai morrer. E Santo Afonso dá esse exemplo. E está na porta te esperando, de um lado um anjo, de outro um capeta, um demônio. O anjo é para te levar para a glória, o demônio é para te levar para as trevas. Gente, se fosse o nosso caso, como que seria a nossa confissão? Seria uma confissão piedosa. Ia falar tudo, porque eu queria. Santo Afonso fala isso. O que procura o céu, ele não vai esperar o depois. Ele vai se confessar como se fosse a última confissão. Ele vai rezar como se fosse a última oração. Ele vai à missa como se fosse o último sacrifício. É por isso que os santos se santificam, porque eles estão preparados para esperar o Senhor chegar. Há uma irmã italiana, que eu não me lembro o nome, mas melhor é o exemplo. Ela estava morrendo. E as outras irmãs, em volta da cama, rezando por ela, e ela naquela agonia da morte, as irmãs falaram, irmã, não tenha medo, pode partir em paz. E a irmã que estava falecendo disse, eu não estou com medo não, eu estou esperando esse momento há 35 anos. Não é que ela queria morrer há 35 anos, é que desde que ela entrou para o Carmelo, há 35 anos, todo dia ela vivia como se ela fosse encontrar a Cristo. E chegou o dia dela. Enquanto ela ali falecia, escorreu uma lágrima. Aí eles perguntaram para a irmã, a senhora está chorando por quê? Ela fala, não por mim, estou chorando por aqueles que não deram tempo de se converter antes da morte. Estes estarão perdidos. Olha, meus irmãos, que coisa séria para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque a segunda leitura vai dizer, acompanhe aí. Não tem muito o que explicar, a leitura é muito clara. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Que vinda do Senhor que é essa? A parousia. O que é parousia, padre? A segunda vinda de Jesus Cristo. Ele voltará em esplendor e glória. Quando, onde, como, ninguém sabe, só Deus. Eles perguntaram para Jesus, ele disse, eu não sei, o Pai guardou isso para ele. Mas nós sabemos que ele voltará. E nós devemos estar próximos, ou para a volta dele, ou para a nossa ida. E Paulo vai dizer, Tiago, vede o agricultor.
Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ficai firmes e fortalecei os vossos corações. Eu não sei se tem alguém aqui que já trabalhou na roça, mas quem trabalha na roça com plantação, tem o tempo de plantar, tem o tempo da chuva e tem o tempo de colher. O agricultor, ele faz o que ele pode. O que ele pode? Plantar. Ele pode fazer chover? Não, mas ele aguenta firme. Ele tem esperança que a chuva virá. Assim somos nós. A nossa vida, nós devemos fazer o que nós podemos, esperando que Deus faça o que nós não podemos. Plante e a chuva virá. A chuva do céu virá, que é a graça, a bênção, a presença de Deus. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai por modelo o sofrimento e firmeza dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Sofrimento e a firmeza dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Por último, pegue comigo a primeira leitura, no versículo 3. Só esse versículo para você rezar esta semana. Versículo 3. Vamos ler juntos. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Vamos de novo. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Olha para cá. Uma mão enfraquecida, a gente pode chamar de mão boba, uma mão enfraquecida. Qual a característica disso? O que ela não é capaz de fazer? Segurar com firmeza. É uma mão fraca. A mão fraca, ela não segura coisas. Só que tem um problema. Um joelho fraco, ele não segura você. O que a leitura está falando? Quantas pessoas não perdem oportunidades por entre os dedos? Padre, eu perdi o meu casamento por entre os dedos. Eu perdi bons amigos por entre os dedos. Eu perdi minha saúde. Eu perdi trabalho. Eu perdi mãos enfraquecidas. Como que a minha mão se torne tão forte, Padre? Fazendo musculação? Não. Colocando as mãos em oração. A gente fortalece a mão na oração. Então, se você nota que na tua vida você está perdendo mais do que ganhando, você tem que fortalecer as suas mãos na oração. E os joelhos dobrados. Mãos em oração, joelhos que se dobram, eles sustentam a tua vida. Um joelho debilitado, ele joga a pessoa no chão. Parece até engraçado. Eu não ri, mas tinha alguém perto que riu. Eu estava aqui na Goiás, uma senhora falou assim, padre, e os carros passando, eu falei assim, espera. Aí ela veio toda animadinha e falou, ô padre, reza para mim. Eu falei, vou rezar sim. O que está acontecendo com a senhora? Eu estou caindo demais, acho que eu estou perdendo equilíbrio. Eu falei, que coisa. E os carros falaram, olha, sai da rua aí, sobe aqui no meio-fio, Rua Goiás aqui é movimentada. A hora que ela foi subir, ela caiu. Eu falei, meu Deus, a mulher caiu e alguém atrás. Bem que ela falou, essa aí não mente não. Falou e caiu mesmo. Tadinha da mulher, gente. Aí eu falei, tem que olhar. Porque a senhora para subir o meio-fio, a senhora já caiu? Padre, esse joelho meu não está me sustentando mais não. É um exemplo físico. Mas quando é que o joelho nos sustenta? Quando a gente não reza. Um joelho que não se dobra em oração é um joelho carcomido. Uma mão que não une em oração são mãos enfraquecidas. E a palavra vai dizer,
fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados, ou seja, receber o que Deus te dá e sustentar a tua vida pelo poder da oração. É por isso, meus irmãos, que nós temos alegria de ter a terceira vela da coroa acesa, a vela de cor rósea, que são os paramentos da igreja hoje. O Senhor está próximo. E hoje nós podemos fazer a pergunta de João: mas és tu, Jesus? Ou 2000 anos depois, nós devemos esperar outro? Jesus vai responder para você o que respondeu para João. Leia a minha palavra e olhe lá o que eu disse, o que eu fiz. E conhecendo Jesus, não há outro caminho. Ele é o Emanuel, porque Deus está conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está do nosso lado. Ele caminha conosco. Então, essa semana, vamos rezar mais. Vamos nos preparar mais para celebrarmos com verdade o Natal de nosso Senhor. O juiz já está às portas. Mostremos ao Senhor um coração contrito, um coração humilde, um coração que espera e espera sempre pelo melhor. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, te louvamos e exaltamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus. Apresente para Jesus o que você traz no coração. E não minta para Ele. Fale exatamente como está o teu coração. Se você está feliz, tranquilo, em paz, agradeça. Mas se por acaso no teu coração houver alguma contrariedade, tristeza, depressão, ansiedade, apresente a Ele. O Senhor, Ele quer que tenhamos uma vida abençoada, uma vida feliz.
A primeira leitura da missa nos diz: alegre-se. É Deus falando aos nossos corações. Busque uma vida feliz, busque uma vida abençoada. E é interessante que na Sagrada Escritura, felicidade é igual a santidade. A pessoa que descobriu a sua felicidade em Deus, ela está no caminho de santidade, e por causa disso ela é feliz. Certa vez eu visitei aqui em Divinópolis o Carmelo e levei a turma da Crisma. Quantas jovens choraram ali, vendo aquelas irmãs cantando. Tem o lugar lá da cela que a gente conversa um pouco com elas. Quantas jovens chorando, o pessoal se abraçando com muita emoção. E depois eu perguntava: o que vocês sentiram? E muitas responderam, moças de 14, 15 anos: padre, a gente sentiu aqui a felicidade verdadeira. Olha que interessante. Dai-nos, Senhor, esta felicidade que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. O mundo quer exatamente isso. Que você busque fora o que está dentro de você. Deus colocou a sua graça, a sua bênção aí no teu coração. Só que nós estamos hoje vendo tanta até apelação para convencer os jovens, adolescentes, e agora o alvo tem sido também as crianças. Que a alegria do Natal não é Jesus, mas é aquilo que vem junto. O importante é todo o resto, menos Jesus Cristo. E a cada ano, a cada Natal, nós estamos vendo um esfriamento da fé. Uma extensa preparação para os presentes e pouca atenção para a presença. E sejamos diferentes. Precisamos ser diferentes. Se apresente ao Senhor. Deixa a adoração acontecer. É muito bom ter esses momentos com Jesus, e esses momentos de silêncio, onde apenas ouvimos ali o violão. Deus, Ele vai falando aos nossos corações. Deus, Ele vai colocando imagens na nossa cabeça. Ele vai nos fazendo lembrar de coisas que já tínhamos esquecido. Adore o Senhor.
exalte o nome de Jesus. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Canta isso para Jesus. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. E nesta adoração, meus irmãos, eu quero entregar a Jesus as minhas palavras e as minhas atitudes. Eu convido você a fazer a mesma coisa. Se você deseja isso, diga para o Senhor: Senhor, eu te consagro a minha boca, eu te consagro as minhas palavras. Se necessário for, Senhor, coloque um freio na minha boca, arranca da minha língua toda palavra de maldição, toda fofoca, toda calúnia, toda conversa fútil, toda imoralidade, todo palavrão. Que a minha boca fale do que meu coração está cheio. Meu coração está cheio de ti, Senhor, do teu amor, da tua paz. Eu te consagro, Senhor, as minhas atitudes, aquilo que eu tenho feito na minha vida, aquilo que eu tenho feito com a minha vida, a maneira como eu trato as pessoas,
principalmente a minha família, meus amigos, as pessoas mais próximas a mim. Senhor, abençoe minhas palavras, abençoe as minhas atitudes. Unge, Senhor, a minha boca e as minhas mãos. Aquilo que eu digo e aquilo que eu faço mostram quem sou eu. Que a minha língua seja para te exaltar, que as minhas atitudes sejam para te glorificar, e tudo aquilo que me afasta de ti, que cai agora aos pés da tua cruz. Louvores e glórias a ti, Jesus. Louvores e glórias a ti. Coloque aí perto da sua TV os objetos que você deseja que sejam abençoados. Coloque na sua mão a chave, documentos, material religioso, de maneira toda especial a água, que nós vamos também abençoar. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada casa que está agora conosco, cada família, pessoas doentes. Toca, Senhor, pelas tuas santas chagas, as pessoas que mais precisam ser tocadas, a começar de nós. Abençoa essas peças de roupa, remédios, exames, currículos, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, pessoas que essa semana vão fazer o teste para tirar a carteira de motorista. Coloca calma, confiança em seus corações. Abençoe esses remédios, tantas pessoas apresentando remédios, fazendo tratamento médico. Abençoe essas alianças, radiografias. Abençoe as nossas famílias e dai-nos a tua paz. Do teu coração aberto pela lança jorrou sangue e água. Que jorre para nós agora uma água abençoada, que ingerida, que aspergida na nossa casa, recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. E pedimos tudo isso em teu nome, Jesus. Amém. Se você quiser tomar um pouquinho da sua água benta, a bênção do Santíssimo Sacramento é para todos nós. Acredite, você que está conosco, através da TV Evangelizar, através do YouTube, através do seu celular, o Senhor estará, já está, abençoando a sua vida. Então abra o coração e receba o melhor que Deus tem a nos oferecer.
somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente